Saúde. Vai. Quero orar junto com você. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pega a tua Bíblia e abre em Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam? Diga amém. Se não, já tem na tela aí? Ainda não. Amém? Amém. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Diga comigo, voam alto como águias. Eu acho que você não entendeu. Mas aqueles que esperam no Senhor, primeira coisa, renovam as suas forças. Segundo, voam altos como águias. Continuando, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até aqui. É uma pergunta que é justamente o tema desta palavra, que eu me faço, eu gostaria de fazer sempre para as pessoas. Quem aqui quer voar mais alto? Quem aqui quer voar mais alto? Esse voar mais alto significa, queridos, abrir mão de muitos pesos que não te permitem voar. Sabe, uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração, e muito forte, é simplificação. Simplifica. Em outras palavras, deixe tudo mais leve. Deixe tudo leve, porque quanto mais leve, mais alto você vai voar. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, existem muitas coisas que nos impedem de voar mais alto. Existem muitas circunstâncias, situações que nos impedem de voar mais alto. Tem muitas pessoas que não estão alcançando tudo de Deus porque não se permitem voar mais alto, porque estão com pesos, estão com bagagens, estão com fardos, e esses fardos não permitem essas pessoas voar mais alto. Então o salmista fala: aqueles que esperam no Senhor, primeiramente renovam suas forças. Em outras palavras, quando você renova suas forças, significa que você tirou todo o peso, e aí você está pronto para voar mais alto. Alto como águias. Vocês já ouviram a história do corvo e da águia? O corvo é o único animal que desafia a águia. E um corvo veio e subiu nas costas de uma águia. E o que a águia fez para se livrar desse corvo? A águia começou a voar mais alto, e muito mais alto, e muito mais alto. Quando chegou a determinada altura, o corvo já estava balançando tonto. Por quê? Porque o corvo não é preparado para voar tão alto, a águia sim. O que eu quero dizer para você com isso? Nisso o corvo caiu, despencou lá embaixo. Por quê? Porque corvo não foi preparado, não foi feito para voar mais alto. A águia sim. A águia sim, queridos. E é por isso que o texto compara, é por isso que o texto fala que aqueles que confiam no Senhor, eles voam alto como as águias, que outras eles alcançam coisas que outras pessoas não alcançam. Quem confia no Senhor vai voar muito alto, vai alcançar coisas, queridos, que outros não alcançam. Agora alguns têm uns corvos aí nas costas. Alguns irmãos têm uns corvos aí nas costas que está vencendo essa guerra, não está permitindo você voar. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai dar um fim nesse corvo. Você vai aprender a voar mais alto, bem alto, até que todos os impedimentos da tua vida caiam por terra. Você crê nessa palavra? Tem nessa palavra: quem quer voar mais alto? Mas tem algumas observações que eu quero fazer com você nessa noite. Por quê? Qual é, pastor? A primeira é: só voa mais alto quem tem coragem. Só voa mais alto quem tem coragem.
Quem não tem coragem, queridos, não arrisca nada. Como assim, pastor? Para voar mais alto tem que ter coragem? Tem sim. E quem manda ter coragem é o próprio Deus. Quem manda ter coragem é o próprio Deus dizendo para nós: tenha coragem. Ele chama Josué capítulo 1, e ele fala o que para Josué? Tenha coragem. Ele fala para Gideão: tenha coragem. Ele fala para todos os seus terem coragem. Por quê? Porque grandes coisas o Senhor faria através dessas pessoas. Em outras palavras, eles voariam mais alto. Eles seriam diferenciados. Por quê, pastor? Porque, queridos, galinha só olha para baixo, mas águia quer estar sempre nas alturas. Galinha faz o seu ninho no chão, ou em cima de um puleiro, como as pessoas querem dizer. Águia faz seu ninho no lugar mais alto. Eu quero que vocês entendam que quem quer voar, quem quer alcançar, quem quer estar onde Deus quer que você esteja, precisa ter coragem. Deus não caminha com covardes, com medrosos. Você precisa aprender, você precisa entender, precisa ter coragem. Por quê, pastor? Somente os corajosos alcançarão o ponto mais alto que Deus tem reservado para vocês, para nós. A cada dia que nós vivemos nessa terra, nós olhamos, percebemos o que está acontecendo. Hoje quando estava saindo para casa, depois da assembleia, eu dei um grito no pastor Gil: pastor Gil, a terra está mais perto do inferno. Por quê, pastor? Está quente pra caramba. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que esse calor sirva para você entender que os planos de Deus estão se cumprindo. Algo que nós temos que entender, queridos, é parar de nos acomodar, parar de estar com medo das coisas acontecerem. Assim nós não voaremos mais alto. Deus chama Josué e Deus exige de Josué que ele tenha coragem. Ei, Deus te chama, mas ele exige que você tenha coragem. Você seja corajoso. Por quê? Porque ele está contigo, ele está conosco. Se eu fosse perguntar aqui, quantas coisas você deixou de fazer por medo? Você diria quantas coisas? Quem aqui já deixou alguma coisa sem fazer por medo? Levante a mão. Olha só. Mas se você não tivesse medo, você faria? Se Deus tivesse falado para você: faça que eu estou contigo, você faria? Não, você continuaria com medo. Por quê, pastor? Porque você está hoje onde você está, porque você teve medo, porque você não quis ouvir a voz de Deus. Mas hoje, nesse momento, com essa palavra, você está entendendo que Deus quer que você tenha primeiramente coragem. Sem coragem, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Sabe por que Josué venceu tantas batalhas? Porque ele acreditou em Deus. Quando Deus disse, com medo, ele teve coragem, ele enfrentou o medo e fez. Você ter coragem não significa que você não vai ter medo. Você ter coragem ligada à confiança em Deus, você vai mesmo com medo. Mesmo você indo com medo, significa coragem, porque Deus falou com você para que você pudesse ir. Deus tem muitas coisas para nós. E muitas coisas que Deus tinha para nós também já passou do nosso tempo. Já foi, por quê? Porque nós não tivemos coragem. Às vezes eu fico avaliando meu ministério e digo assim: poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, muita coisa teria mudado. Talvez você olhe no seu casamento e diga: poxa, se eu tivesse tomamos um pouco de coragem, muita coisa teria mudado. Tem que aprender a ter coragem para dizer não. Ter coragem, queridos, para enfrentar a circunstância, o problema, a dificuldade. Coragem, Deus exige de nós que tenhamos coragem para viver nessa terra. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, sim ou não? Se nós formos interpretar isso, a coragem está aí também. Para tomar o céu por esforço, tem que ter coragem. Por quê? Porque haverá resistência, haverá batalha.
O inimigo das nossas almas batalha 24 horas contra nós. 24 horas ele nos azucra nas ideias. Para quê, pastor? E por quê? Para impedir-nos de chegarmos no céu. Você tem que ter coragem. Você tem que ter ousadia. E Josué, Deus chama este homem e ele diz para ele: vem cá, meu filho, vamos conversar aqui. Olha, eu tenho muitas coisas para você fazer. Eu tenho uma pista para você decolar e voar muito alto. Mas tem um porém, você tem que ter coragem. Tem um porém, tenha coragem. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Só pode voar mais alto, a segunda coisa, só pode voar mais alto quem não se limita pelas circunstâncias. Só pode voar mais alto quem não se limita pelas circunstâncias. As circunstâncias de hoje estão limitando muita gente. As circunstâncias de hoje estão limitando muitos crentes. Deus não age porque você impede. Por quê, pastor? Porque você freia, você para diante das circunstâncias. Só voa mais alto quem não se limita pelas circunstâncias. Eu não vou. E Deus está falando: vai, tenha coragem, eu estou contigo. E você diz: não vou. Eu não estou falando, queridos, de coisas tolas. Eu não estou falando de coisas mundanas. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de seguir a direção que Deus está te dando. Mesmo que você não saiba o que vem pelo caminho. Mesmo que você não saiba o que vem no decorrer, no dia de amanhã, no dia depois de amanhã. O que eu estou falando é que você precisa ter coragem. E que você precisa vencer. E não se permitir ser limitado pelas circunstâncias. Ou você não crê que Deus é um Deus de milagres? Pastor Alcione estava falando aqui, eu estava observando quando ela estava dizendo, porque eu sou testemunha, porque eu vi isso, mas eu não sabia que ela tinha entrado nesse propósito de R$1.000, olhando, se ela não vendeu nada, se ela tem que pagar aluguel, se ela tem que pagar água, se ela tem que comprar comida, se ela tem que, as coisas pessoais. Ela entrou nisso, meu Deus, é louca. Tem que ter coragem, não tem, irmãos? Ela entrou de cabeça. Ela não se limitou pelas circunstâncias. Quando você se permite limitar-se pelas circunstâncias, Deus não age. Deus não vai agir em vidas que são limitadas. Deus age quando Ele se agrada de você, quando você tem a coragem que Ele determina que você tenha. E olhando para esse testemunho da pastora Alcione na hora da oferta, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a passagem diz assim: eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Aconteceu na vida dela. Ela semeou primeiro no reino espiritual e ela creu. E o milagre aconteceu. Ela não ficou limitada pelas circunstâncias. Vocês estão me entendendo? Não ficou limitada pelas circunstâncias, pelo contrário. Ela determinou com coragem, queria participar desse projeto, desse tempo. Por que eu digo que eu sou testemunha? Porque de vez em quando eu pergunto para ela: como é que está, Alcione? Ela sempre está dizendo: já fechei uma, estou fechando outra, estou fazendo aquilo. Eu falei: rapaz, o que está acontecendo? Né, meu amor? Pastor Alcione estava dizendo que estava difícil o negócio, isso e aquilo, e agora parece que abriu. Por quê? Por quê, irmãos? Porque quando você se limita pelas circunstâncias, você se torna escravo delas. Quando você vê o problema e desiste ou não tem coragem de enfrentá-lo, ou não tem coragem, queridos, de crer que Deus é o Deus do impossível, então você fica preso. Então você se prende. E aí Deus não pode agir em dúvidas, Deus não pode agir na vida de pessoas ou no negócio de pessoas que se limitam pelas circunstâncias. Eu lembro que no começo do meu ministério não tinha dinheiro para vir à igreja. Pastoriano, eu podia ligar para um irmão e falar assim: cuida aí do culto, porque eu vou, não tenho dia de passagem, eu vou ficar aqui, ficar em casa. Não, eu dizia: pastor, amor, fica em casa, eu vou para a igreja, preciso ministrar. Eu saía mais cedo, eu vinha de Ceilândia a pé até a expansão do Setoró para ministrar a palavra.
Talvez eu poderia dizer: ah, tá difícil, tá isso, tá aquilo, ah, eu não posso. Sabe, se você quer ser abençoado, se você quer voar mais alto, você não pode permitir que as circunstâncias te limitem. Porque na fé, porque na esperança, porque na confiança em Deus, faz você alcançar e voar muito mais alto do que você mesmo pensa, do que você mesmo imagina. Faz com que você chegue a dizer: Deus, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu não mereço tanto. É verdade. Mas foi a tua atitude de fé, de coragem, de não ficar parado diante das circunstâncias, que te levou a receber as bênçãos do Senhor. Por que será que pessoas que, enquanto está tudo bem, enquanto está tudo maravilhoso, essas pessoas estão felizes, contentes, estão ativos, isso e aquilo, mas quando vem as circunstâncias, em outras palavras, quando vem o dia mau, nós nos esmorecemos, nós nos entristecemos, e nós dizemos: agora acabou. As circunstâncias nos prenderam, e agora? Aprenda uma coisa. Você tem que ter no seu coração e tem que declarar para Satanás ouvir: eu não vivo do que eu vejo. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo do que eu creio. E eu creio que meu Redentor vive. Jó poderia ter se entregue, ter ouvido a mulher dele, quando a mulher dele diz: Jó, tu não está vendo tudo que aconteceu com você? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó, até doida, mulher. Você é maluca? Jamais vou fazer isso. Eu nasci nu, eu vou voltar, ué. O que eu quero que você entenda isso, queridos, que você entenda nessa noite, é que as circunstâncias não afastaram Jó de Deus. Diga para o irmão do seu lado: as circunstâncias não afastaram Jó de Deus. Diga para o irmão do seu lado: as circunstâncias não podem te afastar da presença do Senhor. Não pode te afastar do teu chamado, do teu ministério. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo para você: tenha coragem para vencer as circunstâncias. As circunstâncias não podem limitar essa igreja. Ora, meu irmão, se eu for parar e pensar, e olhar e dizer assim: meu Deus, como é que nós temos tudo isso nessa igreja? Se nós formos parar e pensar, expansão do Setoró, as circunstâncias estão lá em cima, ninguém tem condição, como dizem alguns aí, né? Pobre, misericórdia. Mas é o que eu quero dizer para você, que são justamente aqueles que têm um coração que nada possa impedi-los, que têm um coração na obra, que amam a casa do Senhor, que amam andar e voar e querem voar mais alto. São essas pessoas que têm coragem, são essas pessoas que não ficam presas às circunstâncias, são essas pessoas que dizem assim: se eu der vai faltar. Não, o Senhor é o meu provedor. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Quando você faz com fé, quando você entende que as circunstâncias não podem te parar, quando você entende, queridos, que a luta, a dificuldade, porque nós sempre soubemos que haveria dias maus, sim ou não? Sim ou não? E quando chegam os dias maus, nós somos testados por Deus. Nós somos, em outras palavras, Deus aplica uma prova nas nossas vidas. E dependendo da sua postura, da sua atitude, você voa ou não mais alto. Ou então o motorzinho para. Explode o motor e você fica parado. Quando você se limita pelas circunstâncias, quando você diz: não faço, não posso, não vou, porque estou limitado, você está dizendo, pelo menos para mim, você está dizendo: eu não confio no Senhor. Você está dizendo para mim, claro, existem situações, eu quero deixar muito bem claro isso, mas você está me dizendo claramente que em tudo que você depende, ou de tudo que você depende, é aquilo que você consegue ver, não é aquilo que você crê, e na verdade não está crendo. Você vive somente por aquilo que você está vendo. Você vive somente por aquilo que você está vendo. Sabe, queridos, nós precisamos como igreja aprender a viver daquilo que nós cremos.
eu tenho certeza que Deus vai mandar o salário no final do mês. Ok, Deus vai mandar, beleza. Mas será que Deus só tem o salário para você? Será que Deus não tem muito mais para você? Será que a igreja do Senhor tem recebido tudo o que precisava receber? Será que você tem recebido tudo de Deus? Ou você tem se limitado pelas circunstâncias? Saul perdeu o seu reino. Por quê, pastor? Porque ele se limitou. Ele não confiou em Deus, ele não confiou no profeta. O que ele fez? Ele tomou o papel à frente do profeta, porque havia uma pressão sobre a vida dele, porque o povo estava pressionando. Samuel disse a ele que em 7 dias ele viria para fazer o sacrifício antes da guerra. Ele não chegou em 7 dias. O povo já estava dispersando e o povo começou a pressionar. E de repente Saul tomou a liberdade de fazer um sacrifício que não era para ele fazer. Por quê, pastor? Por causa das circunstâncias. Tem gente sacrificando coisas que não é para sacrificar, que não tem poder para sacrificar. Por quê? Mas por que sacrificam? Porque não confiam. Presta atenção. Saul, ele já havia perdido a esperança que Samuel chegasse. Ele foi lá e sacrificou. Foi justamente nesse momento. E quem chegou, gente? Samuel. E mais uma vez Deus desaprova ele. Por quê? Porque ele tomou a frente. Ele não confiou que Deus traria o profeta para fazer o sacrifício. E Deus traria Samuel para fazer o sacrifício. Ele foi reprovado porque ele ficou limitado. Olhou para as circunstâncias e não confiou no que Deus podia fazer. Pastor, por que você está falando isso? Quer dizer, porque ou nós somos fiéis a Deus ou não somos. Ou nós confiamos ou não confiamos. Que crentes nós somos hoje? Ou nós andamos com Deus ou não andamos, queridos? A gente tem que tirar essa máscara, sabe? Às vezes, essa máscara de domingo. A máscara, muitas vezes, usa só domingo. Nós temos que começar a viver isso. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Ou nós confiamos que Deus é o Deus, queridos, que cuida de nós, que nós podemos confiar. É o Deus, queridos, que se confiarmos nele, as circunstâncias não vão nos limitar. Por quê, pastor? Porque nós temos um Deus muito maior do que qualquer circunstância da nossa vida. Só voa mais alto quem não se limita pelas circunstâncias. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Tenha ânimo. É natural as circunstâncias, as lutas, as batalhas, é natural. Mas quantas vezes você dobrou os seus joelhos no chão e disse: Deus, eu não quero que isso aconteça. Deus, eu preciso continuar andando na tua presença, eu preciso continuar no meu ministério, eu preciso continuar na minha igreja, eu preciso fazer a diferença, Senhor. Senhor, o que eu faço? Deus vai responder para você: tenha coragem. Eu vou dizer para você que teve tempos que eu desejei sair da denominação. Teve tempos que eu comecei a duvidar se Deus me trouxe de volta para sofrer. E ouça essa palavra de Deus: tenha coragem. O que está faltando no povo de Deus é coragem. Coragem para viver os milagres, coragem para viver o sobrenatural, coragem para buscar o sobrenatural, coragem para buscar a resposta em Deus, coragem, queridos, para ser a verdadeira igreja do Senhor. Porque as circunstâncias sempre impedem-nos de fazer alguma coisa. Mas nós não podemos viver daquilo que estamos vendo. Nós temos que viver daquilo que nós cremos. Nós cremos que Deus tem uma saída para cada um dos nossos problemas. Nós cremos que Deus, queridos, está exigindo de nós coragem, ousadia, coragem. Eu creio que Deus está exigindo desta igreja coragem, ousadia, uma posição, que se posicione. A pior coisa que tem na vida é você andar com pessoas que não se posicionam.
da presença do Senhor, que não lutam, que não tem sangue no olho para dizer assim: eu ando com Deus, eu confio em Deus, Ele falou, Ele vai cumprir, ainda que as coisas estejam tudo dando errado, Ele é fiel para colocar tudo em ordem, Ele é fiel para glorificar o nome dEle através da minha vida. Não importa o que esteja passando, não importa a luta, não importa a dificuldade, eu tenho Deus, e Deus é o Deus que restitui tudo que porventura eu perder ou que eu perdi. Ele restitui. E para a glória dele, ele ainda restitui em dobro, 2 vezes mais. Mas eu quero declarar nesta noite que se tiver homens e mulheres corajosos neste lugar, vocês serão restituídos 7 vezes mais. Não é nenhuma nem 2, é 7 vezes mais. Você lembra aquela oferta que você entregou? Lembra aquela oferta que você entregou? Talvez você esqueceu, mas Deus não esquece. Está entendendo? Lembra aquela bênção que você entregou para quem Deus mandou entregar? Deus não esquece. Vai chegar o tempo certo, o momento certo. E vai ser justamente, queridos, quando o momento chegar, vai ser justamente esse momento. Circunstâncias, lutas, dificuldades, e você vai pensar em parar, em desistir. Queridos, preste atenção, perseverem, confiem no Senhor. Confia que Deus é o Deus que faz milagres. Espera no Senhor e continua caminhando, continua andando. Por quê, pastor? Porque não importa o que aconteça, Ele moverá céus e terra em teu favor, e vai chegar até você o milagre e a bênção do Senhor. Talvez hoje as pessoas estão dizendo: ai, você não confiava no Senhor? Ai, você não era dizimista, fiel e ofertante? E agora, o que está acontecendo? Sorria, meu irmão, sorria. Por quê, pastor? Porque você está sendo aperfeiçoado por Deus diante das circunstâncias. Mas o que você não pode fazer é deixar-se limitar por elas, é parar por causa delas. Quando você para, você envergonha o nome de Deus. Mas quando você passa pela circunstância, enfrenta as circunstâncias, ouvindo a voz de Deus dizendo: tenha coragem, você glorifica o nome do Senhor. Eu quero ver quem é que vai rir da tua cara, quem é que vai dizer: olha isso, olha aquilo. Eu quero ver. Por quê, pastor? Porque mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas circunstâncias difíceis, aprenda uma coisa: continue. Continue louvando a Deus, continue buscando o Senhor, continue desenvolvendo teu ministério, continue. Por quê, pastor? Porque Deus é o Deus de milagres. E Ele tem milagres para você. Pastor, estou limitado aqui. Está na hora de você se apresentar diante de Deus. Deus, essa é a minha limitação, e sem ti eu não dou conta. Preciso da tua ajuda, preciso do teu socorro. Só voa mais alto quem está no centro da vontade de Deus. Só voa mais alto quem está no centro da vontade de Deus. 1 João capítulo 2, verso 17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer deixar uma marca nessa terra? Faça a vontade de Deus. Você quer marcar a vida de pessoas? Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus. Como é que eu faço? Pergunte ao Senhor se as atitudes, as decisões que você tem tomado, a direção tem sido dele, ou tem sido dos teus medos, ou tem sido daquela tua preocupação. Diz: tomai sobre si o meu jugo, que é suave, que é leve, e aprendei de mim. Só voa mais alto quem está no centro da vontade de Deus. Pastor, eu não quero permitir que a gente possa voar. Não se preocupe, continue marchando, continue caminhando, não importa as circunstâncias. Deus está olhando para você. Entenda que as circunstâncias servem para nos aperfeiçoar. Deus usa isso para nos aperfeiçoar em quê? Na sua graça. Aperfeiçoar a nossa fé, a nossa dependência dEle. Não importa o que aconteça, meu irmão, dependa de Deus.
A tua vida tem que estar pautada no centro da vontade de Deus. Você toma decisões sem orar. Você toma atitudes ou toma posturas sem orar, sem falar com Deus. Ora. Você olha para as circunstâncias que você está vivendo e você toma decisões. Quando você deveria orar, quando você deveria jejuar e pedir uma direção de Deus, pedir para que Deus confirme algo no teu coração, para que Deus fale a você, seja usando um profeta, seja usando quem for. Hoje de manhã dei meu testemunho de uma jovem que orou por mim. Ela não sabia que eu era pastor. E tudo que ela me disse era tudo que eu precisava ouvir. Era uma resposta que eu estava precisando ouvir da parte de Deus. E essa jovem foi usada por Deus para falar comigo. Mas por que veio a resposta? Porque Deus sabia o quanto meu coração estava triste, o quanto eu estava chateoso. Mas Deus não deixa os seus abandonados, largados. Deus está sempre conosco. Mesmo que você não veja, Ele está aí. Mesmo que você não sinta, Ele está aí. Ele te guarda. Pastor, quem é que voa mais alto? Voa mais alto. Quem não é acomodado. Sabe o que mais me toca? É eu ver empresários bem-sucedidos, pessoas prósperas e tudo mais, servindo. Não digo que é para isso, é todos não, tá? Servindo. Limpando o chão. Limpando o chão de banheiro da igreja. Além de ser dizimistas, serem os primeiros a abençoar. São também os primeiros a servir. Eu fico olhando assim, meu Deus, olha isso. Olha o que está acontecendo. Sabe, mesmo tendo o que tem, não se acomodam. Eu lembro quando eu era mais jovem, e eu sou jovem, por favor. Fui inventar de dar uma de playboy. Peguei meu carro, coloquei um somzão atrás. E aí fui sair. E aquele negócio, como é que é playboy? Coloca o óculos, baixa o vidro, baixa outro vidro, liga o somzão alto e coloca a mão aqui na porta e sai, né? Abafante, não é? Estão rindo porque é verdade, né? É. Rapaz, vou dizer pra você. Eu só aguentei uma viagem. Na segunda eu mandei arrancar o som do carro. Disse assim, essa coisa pra doido. Vai fazer barulho lá no inferno. Tá louco? Não sei como é que as pessoas aguentam aquilo. Por quê, pastor? Porque eu queria mostrar o que eu tinha. Porque eu queria me gabar. Porque eu queria ser o bam, 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 isso, aquilo. Mas Deus me ensinou coisas, queridos, que também quer ensinar para você. Você pode ter tudo, mas viva como se não tivessem, para que as pessoas olhem para você e digam, por que você não é igual aos fulanos aí que tem dinheiro? Você vai dizer, porque a minha dependência está no Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você depende do Senhor, você não para. Quando você depende do Senhor, as circunstâncias não te param. Queridos, você não pode se acomodar. Não se acomode. Não se amoldem a esse mundo. Esse mundo quer te acomodar. Quer deixar você acomodado na posição que você tem. Ajustado para não perder nada. Acomodar é estar confortável na sua zona de conforto, ou um lugar onde você escolheu estar. Acomodado significa, eu não preciso mais andar tanto. Queridos, presta atenção. Deus não nos chamou para estarmos acomodados, não. Deus nos chamou para sermos luz. Como é que eu sou luz? Quanto mais você crescer, as pessoas vão atrás de você perguntar qual é a receita. Você vai dizer, a receita é caminhar com o Senhor. A receita é ouvir a voz de Deus.
A receita é você viver daquilo que você crê, não daquilo que você tem. Voar mais alto é para aqueles que não são acomodados. Voar mais alto é para aqueles que amam ao Senhor e que são apaixonados, incendiados pela presença de Deus e não ficam quietos um instante, e querem avançar e querem mostrar para o mundo que o nosso Deus é poderoso. Eu preciso que você entenda. Paulo escreve os Romanos, e todos nós já conhecemos essa passagem, em Romanos capítulo 12, verso 2, e ele diz o quê? Não vos conformeis. Não se conformeis com este. Não se conformeis. Ele diz, em outra versão, diz, não se amolde ao padrão deste mundo. Qual é o padrão do mundo? Pô, eu vou ter aí uns 1 bilhão lá na minha conta, eu vou ficar só de boa, descansando, gastando, tal, piscina, casa, aquele negócio todo, minha Ferrari, tá, mais nada. O que ele fez? Se acomodou. Se amoldou às coisas desse mundo. Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vi uma cena muito interessante. Acho que vocês, de um filme que tem mas eu vi essa cena me chamou a atenção. E era um rapaz que tinha perdido tudo, emprego, dinheiro, perdeu tudo. E ele chega até o tio dele era bilionário, já estava velhinho. Ele olha assim para o tio dele, diz assim, tio, você é rico, você tem tudo. Você fala essas coisas para mim porque você tem dinheiro, isso e aquilo. O tio dele, bem velhinho, olha para ele e diz assim, pois eu daria tudo que eu tenho pelo que você tem. Filhos, família, esposa. Quando você se amolda a este mundo, você perde tudo isso. Algumas pessoas dizem assim, pastor, por que Deus não dá dinheiro a muitos crentes? Aí eu olho e falo assim, Deus não dá dinheiro para a cobra? Deus conhece o nosso coração? Ele sabe o que a gente vai fazer? Ou não sabe? Mas pastor, então, quando você estiver preparado, Deus dá, Deus faz. Aí você vai ver o milagre que vai ser na tua vida. Quer ver outra coisa? Não se escandalize. Deus te dá para que você abençoe. O propósito pelo qual Deus dá é para você abençoar. É como se fosse uma sementeira. Nasceu a árvore, multiplicou frutos e mais frutos, e você dá. E sempre vai haver frutos, sempre vai estar brotando. Por quê? Porque sempre você está semeando. Deus dá para que você também abençoe. Talvez você não saiba disso, mas é isso que Deus faz. Quanto mais abençoa, mais Deus lhe dá. Por quê? Porque Ele não quer que falte na tua sementeira. Você pode até achar que não vai ter fruto, daqui a pouco nasce. Não se amoldem, não se acostume, não se acomode com este mundo, mas renove a sua mente, transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de enfrentar, capaz de experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus para você, para mim. Quem quer voar mais alto não pode ser limitado pelas circunstâncias. Quem quer voar mais alto tem que ter coragem. Só voa mais alto quem tem coragem. Só voa mais alto quem está no centro da vontade de Deus. Só voa mais alto quem não é acomodado.
Deus está sacudindo essa igreja nesses últimos dias. E eu sei que muita coisa vai acontecer nesse lugar. Eu vejo Deus mudando tudo. E eu falo, pode mudar, Deus, a igreja é tua. Ah, pastor, tem tanta cadeira vazia, a igreja está acabando. Não, quem está acabando é você. Porque outros virão no seu lugar se você não entender essa palavra hoje. O privilégio é seu. Mas se você não quer, a nuvem passa e Deus coloca outra. Ouça o que eu vou dizer para você. Da mesma forma que aconteceu quando íamos construir esse lugar, esse templo, também vai acontecer. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Pessoas saíram daqui dizendo que essa igreja ia acabar. Pessoas que ainda estão aqui falam que a igreja está fraquinha, que a igreja está isso, está aquilo. Pessoas saíram daqui dizendo tantas coisas. Vou dizer uma coisa para você. Essas mesmas pessoas verão e haverá fila lá na frente dessa igreja para poder entrarem na igreja. No... Por quê, pastor? Porque as pessoas vão começar a encontrar água que sacia a sua sede, a verdadeira água, que é a água da vida, que só Cristo dá. Entenda isso. Aqui não é uma igreja de negócios. Aqui é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, queridos, é uma igreja que nunca, nunca, nunca vai ficar vazia. Sempre haverá pessoas na igreja de Cristo. Sempre haverá fiéis na igreja de Cristo. E Deus sempre vai mandar fiéis para suprir a necessidade, seja qual ela for, da igreja de Cristo. Não se acomode com este mundo, não se conforme, mas seja diferente. Deus tem falado muitas coisas ao meu coração sobre este lugar. Eu quero orar por você. Se você quer voar mais alto, você precisa ter coragem. Se você quer voar mais alto, você precisa colocar Deus no centro da tua vida. Tem que permitir que Deus seja o centro da tua vida. Não se acomode em apenas sentar numa cadeira, assistir um culto e voltar para casa. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é muito mais. O Evangelho é amor, paz, alegria. O Evangelho é boas novas. Você precisa viver essas boas novas para que outras pessoas sejam alcançadas. Essa é a verdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Fica de pé em nome de Jesus.